pé para que possamos ouvir a oração de abertura de nossa sessão. Divino Espírito Santo, abençoa os trabalhos legislativos desta casa, fortalece nossa esperança na conquista da paz e no desenvolvimento do nosso povo, ilumina nossas consciências no momento preciso de nossas decisões e que a justiça aqui praticada seja um ato de bem servir e agradecer a Deus e a nossa comunidade. Assim seja. Agora nós iremos ouvir a leitura da ata da sessão do dia 7 de fevereiro. Ata da 360ª sessão ordinária da Câmara de Vereadores de Ubajara, sob a presidência de Amadeu Pereira de Carvalho. Às 16h15 de 7 de fevereiro de 2014, confirmadas as assinaturas no livro de presenças dos vereadores Adécio Muniz Paiva Filho, Antônio de Aguiar Prado, Antônio José Teixeira Neto, Cláudio Carvalho de Mesquita, Heriberto Evangelista de Santana, Francisco Paulinho Sobrinho, Emílio de Oliveira Silva, primeiro secretário, o senhor Amadeu Pereira de Carvalho, presidente, com os vereadores de pé, deu por iniciada a sessão com a oração de abertura. Registrada a ausência do senhor vereador Alexandre Ferreira de Aguiar por motivo justificado. Em seguida foi feita a leitura da ata da sessão anterior, com a aprovação de todos os vereadores presentes. Também foram apresentadas as correspondências expedidas e recebidas no período. Concluída a apresentação das correspondências, o senhor vereador Adécio Muniz Paiva Filho questionou a presidência no tocante ao não envio de ofícios à Promotoria Pública de Ubajara e à PROCAP, com denúncia contra a atual administração municipal por retenção de vencimento de servidores municipais. Após discussões sobre o assunto, foi o requerimento do senhor vereador Adécio Muniz Paiva Filho colocado em votação, resultando o seguinte: a favor do envio, vereadores Cláudio Carvalho de Mesquita, Emílio de Oliveira Silva e Adécio Muniz Paiva Filho. Contra, Antônio José Teixeira Neto, e Antônio de Aguiar Prado, e abstenções de Francisco Paulinho Sobrinho e Heriberto Evangelista de Santana. Desta forma, resultou aprovado o pedido de envio dos ofícios supramencionados à Promotoria Pública de Ubajara e à PROCAP, com acréscimo no teor. Expediente. Dando continuidade, o senhor presidente Amadeu Pereira de Carvalho autorizou a apresentação do projeto de lei 029/2013, de autoria do senhor Antônio de Aguiar Prado, vereador, que propõe a concessão de título de cidadania ubajarense para homenagear a Lúcia Helena Salmito da Ponte, educadora. Após a leitura e concedida a palavra ao autor da proposta, a presidência encaminhou a matéria para a Comissão de Legislação e Administração em tramitação normal. Da pauta também constava o projeto de lei 030/2014 do Executivo Municipal, com pedido de tramitação com urgência, que também foi apresentado. Define a alteração da Lei 869/2009 nos artigos que tratam sobre a redução da carga horária dos professores da educação básica do nosso município. Recebendo autorização do plenário, foi concedida a palavra ao representante do Conselho Municipal de Educação do município, Sr. Wesley, o qual teceu esclarecimento sobre o projeto de lei em comento. Os vereadores se manifestaram sobre o assunto. Pedido de vistas. O senhor vereador Adécio Muniz Paiva Filho, com o de acordo dos vereadores, pediu vistas objetivando uma análise da matéria e mais discussões. Aprovado o pedido, o plenário também concordou com a realização de audiência pública para consulta aos professores municipais sobre a aceitação da proposta do projeto do Executivo no próximo sábado, dia 15, a partir das 9 horas da manhã. No mesmo ato, também foi convocada a sessão extraordinária para o mesmo dia, após a audiência pública, para a votação do projeto de lei do Executivo Municipal. Na ocasião, também será votada a mensagem da mesa diretora, que propõe reajuste dos vencimentos dos servidores do Legislativo, que constava da pauta desta sessão.
não apresentada por inconclusa. Dando continuidade, foi alvo de apresentação o projeto de lei 031/2014 de 6 de fevereiro, que define as cores oficiais do município, sendo elas as da bandeira de Ubajara. A matéria, de autoria do senhor vereador Cláudio Carvalho de Mesquita, foi alvo de pedido de vistas feita pelo vereador Antônio José Teixeira Neto para análise, sendo aprovado pelo plenário. Dando continuidade, o senhor presidente autorizou o início da oratória, sendo concedida a palavra ao senhor vereador Cláudio Carvalho de Mesquita, que aproveitou para solicitar envio de ofícios às Secretarias de Educação e de Saúde, requerendo informações e documentos sobre a aquisição de botijões de gás liquefeito de 13 quilos. A Secretaria de Administração e Finanças, requerendo informações sobre a empresa que fornece água mineral para o consumo dos servidores, com pedido de documentos, e ao senhor secretário de Ação Social, solicitando informações sobre urnas funerárias e quantidade de beneficiados com as mesmas. Expressou as suas condolências à família do senhor Antônio Bezerra Moreira, também conhecido como Antônio Alfredo, de Taboca. Heriberto Evangelista de Santana solicitou envio de expediente à Secretaria de Obras, sugerindo a realização de medição de trecho de via para a construção de calçamento em São Sebastião, bem como a reforma urgente da Escola Enio Braga de Carvalho. Também requereu envio de ofício à Corger, sugerindo a elaboração de projeto de racionamento d'água para a comunidade do Piauí e para as empresas e proprietários que se utilizam da água do reservatório do Jaburu. Antônio José Teixeira Neto não se pronunciou. Francisco Paulino Sobrinho expressou condolências da família do senhor José Jaime Pereira, de Cajueiro de Jaburuna. Sugeriu à Secretaria de Obras a realização de reparos em algumas vias da sede, bem como roço e raspagem nas vias vicinais do município de Ubajara. Adécio Muniz Paiva Filho teceu considerações sobre ofícios a serem enviados à Promotoria Pública de Ubajara e à Procap, em Fortaleza, solicitando que seja apurado possível prática de crime em função de retenção de vencimento de servidores municipais. Antônio de Aguiar Prado solicitou envio de ofício à Secretaria de Obras, requerendo as providências visando a realização de reparos na via de acesso do bairro João Ribeiro Lima aos sítios Azedo e Laranjeiras, bem como capina em alguns pontos de nossas vias. Amadeu Pereira de Carvalho apresentou a sua solidariedade e condolências às famílias de Antônio Bezerra Moreira, mais conhecido como Antônio Alfredo, falecido recentemente em Taboca, e de Jaime Silvestre de Cajueiro de Jaburuna e de Dona Raimunda de Souza Pereira de Santa Luzia. Emílio de Oliveira Silva pediu envio de condolências às famílias de Antônio Alfredo e de Taboca e de Dona Raimunda de Souza Pereira de Santa Luzia. Sem mais nada a tratar, o senhor presidente Amadeu Pereira de Carvalho convidou a todos, vereadores e populares presentes à sessão e ouvintes, para a próxima sessão, que acontecerá no próximo dia 21 de fevereiro, e solicitou que Emílio de Oliveira Silva, primeiro secretário, lavrasse a presente ata, que após lida será assinada por todos em aprovação. Plenário José Parente da Costa, 7 de fevereiro de 2014. Ouvimos aí a leitura da ata da sessão anterior. Se tiver algum vereador que tem algum item a acrescentar, que se manifeste. A ata está aprovada. Agora nós iremos ouvir as correspondências expedidas no período. Ofício número 19, destinado à Secretaria de Educação do município, a pedido de Cláudio Carvalho de Mesquita, requerendo informações sobre a compra de gás liquefeito 13 kg e sobre a empresa fornecedora do item. Ofício 20, a Secretaria de Saúde, a pedido de Cláudio Carvalho de Mesquita, requerendo informações sobre compra de gás liquefeito e sobre a empresa fornecedora do item. Ofício 21, a Secretaria de Administração, a pedido de Cláudio Carvalho de Mesquita, solicitando informações sobre a aquisição de água mineral e pede cópia de documentos. Ofício número 22, a Secretaria de Ação Social, a pedido de Cláudio Carvalho de Mesquita, solicitando informações sobre o quantitativo de pessoas e urnas funerárias.
Ofício 23, destinado a COGER, pedido de Heriberto Evangelista de Santana, sugerindo elaboração de projeto de racionamento d'água para a comunidade do Piauí e irrigantes do Jaburu. Condolências registradas aos familiares de Dona Raimunda de Souza Pereira, aos familiares de Antônio Bezerra Moreira e aos familiares de Zé Jaime Pereira. Agora iremos ouvir a leitura das correspondências recebidas. Certo. Certo. Tudo bem. Bom, aqui nós temos um ofício oriundo do Tribunal de Contas dos Municípios, ofício número 1845/2014, Fortaleza, 20 de janeiro de 2014. Prezado senhor, de ordem do presidente do Tribunal de Contas dos Municípios, levamos a conhecimento de Vossa Excelência que esta Corte de Contas julgou o processo de prestação de conta de gestão da Câmara Municipal de Ubajara relativo ao exercício financeiro de 2011 de sua responsabilidade. Encaminhamos a Vossa Excelência a cópia do acórdão número 6933 de 2013 para a ciência da decisão desta Corte de Contas sobre a matéria. Fernando Antônio Diogo de Siqueira Cruz, secretário. Em relação ao acórdão, esta é a sua ementa. Acórdão 6933/2013, ementa: prestação de contas de gestão da Câmara Municipal de Ubajara, exercício de 2011, julgamento pela aprovação das contas caracterizadas como regulares na forma do artigo 13, inciso 1 da Lei 12.160/93, de acordo com o Ministério Público. Acórdão: vistos, relatados e discutidos estes autos relativos à prestação de conta de gestão da Câmara Municipal de Ubajara, referente ao exercício 2011, de responsabilidade do senhor João Batista Holanda Cavalcante, acorda a segunda Câmara deste Tribunal de Contas do município por julgar referidas contas como regulares na forma do artigo 13, inciso 1º da Lei nº 12.160/93, conforme razões de voto e voto abaixo transcritos. Sala das Sessões do Tribunal de Contas do município no Estado do Ceará, 11 de dezembro de 2013. Através da transparência, recebemos denúncia via sistema sobre carteira de identidade. Excelentíssimos senhores vereadores da Câmara Municipal de Ubajara, sou José de Arimatea Freire Carneiro, residente no sítio Santa Luzia, Ubajara, Ceará, e responsável legal por Jaime Dias Carneiro e Ricardo Dias Carneiro Menores. Venho por meio deste apresentar a seguinte denúncia em face do setor responsável pela emissão de carteira de identidade, conforme os fatos expostos a seguir. No mês de setembro de 2013, solicitei a emissão de documento de identidade para meus filhos, entreguei a documentação necessária exigida, cópias de certidão e fotos. Porém, hoje, 30 de 1 de 2014, entrei em contato com o setor responsável pela emissão das carteiras de identidade para saber se já tinham concluído o processo. E a resposta foi a seguinte: ainda não foi concluído, pois a documentação ainda não foi levada para Fortaleza. Nos contate novamente no final de fevereiro de 2014 para saber alguma resposta. Hoje completa exatamente 4 meses que o pedido foi realizado e até o momento nada foi resolvido, haja vista que é um documento indispensável e é um direito social e fundamental. O ofício da assistência social número 21/2014, atenção ao senhor Amadeu Pereira de Carvalho, com respeitosos cumprimentos, dirigimos a esta casa para informar as datas de entrega do documento de identidade
como também comunicar que o prazo de entrega da referida documentação será de 1 mês a contar da data da emissão e sempre numa sexta-feira. Segue em anexo uma tabela com as datas de entrega. Sem mais por um momento, reiteramos nossos votos de estima e consideração. Lênin Soares de Araújo, secretário municipal de Ação Social. Também da Ação Social, ofício número 58. Em resposta ao ofício 022/2014, venho por meio deste informar a quantidade de pessoas que foram beneficiadas com a doação de urnas funerárias no período de abril de 2013 a janeiro de 2014, no total de 36 urnas, adulto e 1 infantil, no total 37 urnas. Nada mais por um momento, renovamos voto de estima a preço Lênin Soares de Araújo. E também da Ação Social. Bom, agora da Secretaria de Administração. São 2 ofícios. Número 20. Em resposta ao ofício 03/2014, de origem desta Casa Legislativa, informamos ao novo vereador Adécio Muniz Paiva Filho que os processos licitatórios para aquisição de combustível e locação de veículos, assim também como qualquer pagamento de notas fiscais de combustíveis, encontram-se à disposição de qualquer cidadão no site do TCM e Prefeitura Municipal, www.tcmce.gov.br e www.bajara.ce.gov.br, cujos documentos são digitalizados diariamente e, em razão disso, por medida de economia e responsabilidade ambiental, orientamos que sejam consultados nos sites mencionados e, se depois de examinado desejarem algo específico, dirijam-se ao secretário de administração, analisem os processos administrativos na própria prefeitura e requisitem as cópias que entenderem necessárias. E quanto à relação das rotas, cronograma de abastecimento e documentação dos veículos lotados ou locados, informamos que estamos atualizando os dados de todas as secretarias para que possamos em breve encaminhar esta Casa Legislativa. Em relação ao pagamento dos servidores aposentados, informamos que todas as remunerações foram pagas em folha complementar no mês de fevereiro de 2014. Colocamos-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos. Ana Paula Jaque da Silva Souza, secretária de Administração e Finanças. E o ofício número 21 diz, em resposta ao ofício 21 da Câmara Municipal de Ubajara, de 11 de fevereiro de 2014, de origem desta Casa Legislativa, informamos ao novo vereador Cláudio Carvalho Mesquita que a solicitação de informações sobre as empresas de fornecimento de garrafão de água mineral, assim como qualquer pagamento de notas fiscais, as cópias dos documentos encontram-se à disposição nesta Casa Legislativa e qualquer cidadão poderá acessar no site da Prefeitura Municipal e no site do TCM, cujos documentos são digitalizados diariamente. Em razão disso, por medida de economia e responsabilidade ambiental, orientamos que sejam consultados no site mencionados e, se depois de examinados desejarem algo específico, dirijam-se à Secretaria de Administração, analisem os processos administrativos na própria Prefeitura e requisitem as cópias que entenderem necessárias. Colocamos-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos. Ana Paula Jaque da Silva Souza, secretária de Administração e Finanças. Ainda se encontra aqui nesta casa o ofício da Associação Comunitária do Sítio Amazonas, Ubajara, 7 de fevereiro de 2014. Ofício número 04/2014. Senhor Presidente, a diretoria executiva da Associação Comunitária do Sítio Amazonas encaminha a Vossas Excelências a reivindicação da população do Sítio Amazonas para que o prédio da escola Francisco Marques da Cunha seja transformado em um ponto de apoio para atendimento do médico e demais membros da equipe do PSF, motivo pelo qual solicitamos o apoio dos dignos vereadores que fazem esta casa, certo de vossas atenção para que os moradores do Sítio Amazonas. Agradecemos pela oportunidade. Atenciosamente,
Messias da Silva Fernandes, presidente. Então, pessoal, é mais uma reivindicação daquela comunidade diante de tantas que já têm vindo para cá. E, com certeza, esse ofício será enviado por esta casa ao nosso prefeito, ao Poder Executivo, para que possa tomar as providências a respeito do ponto de apoio daquela comunidade. Presidente, questão de ordem, por favor. Eu gostaria de perguntar, aí eu não prestei atenção bem ao teor do ofício. Eles estão pedindo para transformar aquela escola em um ponto de apoio? Que seja transformado num ponto de apoio. E, senhor presidente, me diga aqui, e a escola vai ser fechada, senhor presidente? Porque eu acho que é descabível isso aqui no município, e no qual uma escola, principalmente no acesso difícil lá no sítio Amazonas, do jeito que é, e umas crianças daquela ser deslocado para outro colégio, né? Então seria muito interessante, senhor presidente, que a administração, o prefeito, ele fizesse um ponto de apoio, mas fora daquela escola, e que a escola permanecesse, né? Porque quem vai sofrer é os pais de família para trazer as crianças, e principalmente as crianças, porque o acesso é muito restrito, muito ruim. Obrigado, senhor presidente. Com certeza, eu acredito que os senhores vereadores, o prefeito, vai tomar conhecimento e vai tomar parte do que está acontecendo naquela comunidade. Como nós não temos nada para o expediente, nós vamos fazer agora a apresentação e votação da emenda ao projeto 030/2014, de autoria do senhor vereador Adécio Muniz de Paiva Filho. Nos termos do regimento interno, eu gostaria que fosse me concedido, o regimento diz que é 30 minutos, mas eu não vou usar esse tempo todo não, para a explicação do porquê dessa emenda. Eu acredito que essa matéria, ela já foi discutida bastante. Vossa Excelência faz a leitura das emendas, para que os vereadores possam entender, e porque depois da apresentação das emendas, eu irei colocar suas emendas ao projeto em votação. Mas eu estou solicitando prazo, tempo. O regimento interno diz que quando o vereador faz uma emenda, ele pode ter até 30 minutos para, em explicação, explanar ao plenário o porquê de fazer essas emendas. Não, tudo bem, você pode fazer a explanação. Agora estou pedindo eles que observem bem a leitura das emendas, que logo após a explanação de Vossa Excelência eu colocarei em votação as emendas ao projeto. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara, vereadores, antes da sessão extraordinária, que não ocorreu no sábado, né? Por falta de quórum, este vereador apresentou uma emenda, juntamente com o vereador Emílio e o vereador Cláudio Carvalho de Mesquita, onde tenta, através dessa emenda, fazer com que os 10% que os professores hoje recebem não seja retirado de folha de pagamento. Ficar bem claro. Já recebem. Fica alterado o projeto de lei número 30/2014, ora em discussão, com a adição do artigo 2º dos parágrafos 9º e 10º, com a seguinte forma: parágrafo 9º. O vencimento do profissional do magistério será superior em 10% ao estabelecido quando o professor participar de planejamento convocado pela Secretaria Municipal de Educação dentro do período da atividade extra classe definida nesta lei. Parágrafo 10º. Fica vedada a convocação dos profissionais do magistério para atividades extras, fora do horário previsto nesta lei, salvo pagamento de hora extra, que é uma coisa que já prevista na CLT. É uma questão já prevista na CLT. E o artigo 9º também já é previsto no plano de Casas e Carreiras. Já previsto no plano de Casas e Carreiras que esse novo projeto que foi enviado pelo chefe do Poder Executivo tenta retirar.
tenta retirar. Caros ouvintes, Câmara Municipal de Ubajara, senhores vereadores, vossas excelências são livres, estão aqui representando o povo, têm competência para votar, para decidir, para tentar fazer com que a porção da população que os elegeu, e por que não todo o povo, seja representado com dignidade aqui dentro desta casa. Mas os professores e os servidores também merecem ser respeitados. Quando a gente tenta conquistar algo, a história do município, e eu digo só o prefeito Zezinho não, mas outras administrações para trás, toda vez o servidor público tem que enfrentar grandes barreiras na administração pública. Toda vez. O prefeito Zezinho disse que é bom. É tão bom que pegou o imposto sindical e mandou para São Paulo. Ô, caba bom. Em vez de deixar aqui dentro de Ubajara, pega o imposto sindical e manda para São Paulo. É bom demais. Por quê? Porque esse imposto sindical ia ser investido em quem? Nos professores. Nos servidores de Ubajara. O dinheiro que os servidores pagaram está hoje no sindicato em São Paulo. É tão bom que manda um projeto de lei para a Câmara de Vereadores tentando diminuir 10%. Mascarado numa redução de jornada de trabalho. Redução é lei federal. Tem que ser implementada. Tem que ser implementada e é uma coisa indiscutível. Inclusive já era para ter sido implementada há muito tempo atrás. Mas infelizmente, volto a dizer, toda a conquista do servidor é feita com muito sacrifício, com muita luta. Porque calado, ninguém consegue nada. E diga a vossas excelências, cada um é consciente do que está votando. Porque como o presidente bem colocou aqui, foi bem discutido, né, senhor presidente? Bem discutido aqui. Inclusive, na audiência pública que teve aqui, o plenário se manifestou a favor dessa emenda. Então os professores estão sabendo o que está acontecendo. Tem problema. Não tem problema. Foi bem discutido, mas é importante refrisar, é importante frisar aqui nesse momento a intenção dessa emenda. Não é uma emenda vã, não é uma emenda qualquer, é uma emenda que tem por objetivo, por escopo, garantir o direito dos servidores de Ubajara. Eu escutei em reuniões internas nesta Câmara, inclusive da boca do senhor presidente, colocando aqui, criticando o município de Ibiapina, que fez um acordo com a Câmara de Vereadores de diminuir o salário para não demitir servidor. Primeiro, não é bem assim, mas lá foi feito. Lá foi feito. A Câmara aprovou uma lei diminuindo o salário dos servidores para não demitir servidor. Vossas excelências criticaram e sabem disso. Então nós não podemos deixar que isso aconteça no município de Ubajara. Nós não podemos permitir que aqui na nossa terra isso aconteça. Que o pai e mãe de família, que muitas vezes só tem um salário mínimo para pagar um mês de mercantil, tenha mais 10% em seu salário diminuído. Tenha mais 10% retirado dos seus vencimentos. Ai, Adécio, mas decidiram em reunião. Mas é lógico. É lógico. Chegar numa reunião, aí bota uma arma na cabeça e uma faca no pescoço, ou é isso, morre do mesmo jeito. Chegar numa reunião e dizer, ou tira os 10% e vocês não planejam dia de sábado, ou planejam dia de sábado e continua os 10%. Que é isso? Que é isso? É ferir a lei? É ferir a lei, porque o 10% já está na lei. Os 10% já estão na lei. E aí, não reduzir é ferir outra lei, porque a lei federal, o piso nacional do magistério já diz lá. Já diz lá. A redução é um direito, não se discute. A licença prêmio é um direito, mas infelizmente o Ubajara tudo se discute. Tudo se discute. Inclusive um direito desse, tão claro, tão límpido e tão patente. Caros ouvintes, população ubajarense, senhores edis,
Vossas Excelências não podem coadunar com isso. E esse posicionamento eu tomei, os vereadores que assinaram esse posicionamento tomaram com a cabeça erguida. E eu peço a Vossas Excelências que assim também o fiquem, com a cabeça erguida, com a hombridade de honrar a cadeira de cada um de vocês aqui nesta casa, com a dignidade que Vossas Excelências foram eleitos. Francisco Paulino, me lembro no começo, lutando pelos professores. Parabéns, Francisco, tem que ser assim. Outros vereadores também aqui, se posicionando a favor dos professores, tem que ser assim. E por que não agora? E por que não nesse momento? E por que não dar o que o sindicato pede através daquela faixa? Por que não? Pergunta a Vossas Excelências em dado. 10% do salário de um professor é muito. 10% você luta. Nós lutamos dentro de uma greve e só conseguimos 7. Aí vamos perder 10? Vamos deixar retirar 10% do salário dos professores? É justo? É justo, povo de Bahia? Respondam. É justo? E o que me admira, o que me admira é diz que não tem dinheiro, mas salários astronômicos estão sendo pagos aqui no município de Ubajara. Tem servidor público no município de Ubajara que está ganhando, servidor público, cargo em confiança, não falo nem secretário, porque tudo bem, secretário é lá em cima, mas servidor público no município de Ubajara, ganhando mais de R$4.000 no mês, mais de 40 mil por ano. E um professor não pode pagar mais 10%. E um servidor efetivo não pode pagar mais 10%. Por quê? Por que não pode? A folha está grande? Demite os cargos de confiança. A folha está grande? Demite os temporários. Mas mexer no efetivo, meu amigo, mexer no efetivo é um crime. Mexer no servidor efetivo é olhar para a cara dos vereadores que aqui estão, olhar para a cara de cada um de Vossas Excelências e dizer: eu posso tudo e eu vou fazer independente da vontade de vocês, como foi dito aqui na audiência pública. Não, se vocês decidirem, eu veto. E se vocês derrubarem o veto, eu entro com mandado de segurança. Para que manda na Câmara? Para que mandar um projeto de lei para a Câmara? Para que, presidente? Se pode, não faça. Não é assim? Pode, então faça. Agora, uma coisa eu digo e não abro mão. Até o último momento que eu estiver nesta cadeira, eu vou defender o que minha consciência manda eu defender. Eu vou defender o que eu acho correto. Eu vou defender o que eu acho que traz crescimento para o município de Ubajara. Mas eu não vou defender desmando. Eu não vou defender quando eu pego uma folha de pagamento que todo mês vem e vejo esses salários astronômicos e me dizem que não tem dinheiro para pagar o funcionário efetivo. E me dizem que não tem dinheiro para dar uma saúde de qualidade, uma educação de qualidade. É por isso, caros vereadores, que essa emenda está aqui. É por isso que hoje eu chego a Vossas Excelências e peço a cada um de vocês que coloque realmente a mão na consciência e nos seus princípios. Porque o que é que adianta dizer que faz parte do grupo A ou do grupo B e no final das contas se vê ameaçado pela segurança jurídica. Segurança jurídica porque o servidor público tem que ter seu respeito. Nós somos empregados públicos, mas já está decidido. Vocês têm a mesma estabilidade do que o servidor público da administração direta. E por essa estabilidade é que eu luto. Irredutibilidade de salário, de vencimentos. Irredutibilidade dos seus direitos. O Ubajara viveu muitos anos assolado pelo medo político, assolado
pela questão política. Se o prefeito não quer, eu não vou contra o prefeito, porque senão eu vou seguir perseguição. Mas isso não vai acontecer aqui não. Eu não tenho medo de perseguição não. O medo que eu tenho é de chegar na minha casa e não conseguir deitar minha cabeça no meu travesseiro com a consciência tranquila do dever cumprido aqui nesta casa. Esse sim eu tenho medo. Isso sim eu tenho medo. E isso aconteceu ano passado, porque esse ano não acontece mais não. Ano passado eu cheguei em casa por muitas vezes, minha esposa daqui sabe disso. E eu tive insônias, noites sem dormir direito. Mas esse ano eu não tenho mais não. Tenho mais não. E digo isso tranquilo, de peito aberto em mim. E peço, nesse momento, que Vossas Excelências analisem com prudência e cautela essas emendas que ora são feitas. Nós não podemos aqui nesta casa, volto a dizer e reafirmo sem medo, admitir que o direito dos servidores de Ubajara, o direito dos empregados da administração direta de Ubajara sejam tolhidos. Caros ouvintes, população ubajarense, isso eu vi acontecer uma vez na história de Ubajara. E Vossas Excelências sabem disso. Madeu, que já era vereador na época, lembra? Não lembra, Madeu? Na época que os servidores públicos passavam sem receber seu salário. Na época que os empregados da prefeitura ficavam numa fila de espera ao lado da prefeitura para receber seus salários. E esse ano eu já vi isso acontecer no município de Ubajara. Vereador, você me dá uma Só um instante. Terminar aqui, Cláudio. Aí você pede a palavra, você fala. Porque senão não se concentra aqui. E naquela época me doía. Porque eu via minha mãe lá na frente da prefeitura numa fila de espera para receber seu salário. E nesse ano eu vi isso acontecer. Me enojou isso. Me trouxe repúdio. Porque nós confiamos a administração do bem público aos servidores. E eu chegar no meu município que amo e ver o servidor sem receber seu salário, isso dói. Aí logo em seguida chega uma lei dessa na Câmara, mascarada, falando só em redução de salário, em redução de horas. Parabéns, ô lei boa. Mas vamos analisar minuciosamente. Quando eu chego no plano de casa e carreira, está lá, emendando lá, retirando 10% dos professores. Eita! Aí eu achei graça, está aqui, ó. É isso aqui que o prefeito quer com isso. E aí eu digo, traga a Vossas Excelências no ditado popular: de boa intenção o inferno está cheio. De boa intenção o inferno está cheio. Não adianta dizer que isso aqui é boa intenção. Não adianta chegar a Vossas Excelências e falar que isso aqui vai trazer melhorias para os professores. Pode até trazer a redução, mas também traz a redução salarial. É uma piada, eu estava até vendo uma piada que tem no WhatsApp aí da vida, o povo mandando um para o outro, e aí o cara cantando lá e diz assim: quem é que mora em Brasília? Aí ele fala umas brincadeiras lá e diz assim: cobrador de ônibus. Aí diz assim: cobrador de ônibus, mas cobrador de ônibus não é ladrão não, cobrador de ônibus é pessoa que trabalha um dia a dia para ser sustento. Lutaram agora para aumentar o seu salário. Aí o cara disse: aumentaram R$100 e 2 horas de trabalho. É da mesma forma aqui, diminui as horas de trabalho, diminui o salário. Que é isso, rapaz? Como é que pode isso acontecer no município de Ubajara? Porque diminui, porque o professor tem, pela primeira vez na história, fixado um piso nacional do magistério, um piso nacional de horas de trabalho. Aí vamos reduzir, tirar salário. É brincadeira. Povo de Ubajara, independente do resultado dessa casa, independente do que for decidido aqui, eu respondo por mim. Não posso responder por Vossas Excelências, mas por mim posso. Estarei com a consciência tranquila de ter lutado pelo servidor do município de Ubajara mais uma vez. Estarei com a consciência tranquila de ver uma injustiça passar nesta casa e não permitir que isso aconteça. E disso eu não abro mão.
Acredito que Vossas Excelências já têm a opinião de cada um formada, de cada um bem orientada. Cada um tem seus motivos. Cada um tem seus motivos. Mas, digo a Vossas Excelências, o meu motivo é o povo de Ubajara. E por meu motivo ser o povo, eu fiz essa emenda e dela não abro mão. Peço o apoio de Vossas Excelências e muito obrigado. Senhor presidente. Vereador Cláudio, você vai se manifestar? Pois não. Eu gostaria aqui de manifestar aqui a favor, como eu já disse, a favor dos professores e dizer que, repetindo as palavras que eu falei em outro momento aqui nesse sábado, dizer que eu acho que essa gratificação não era nem para nós estar debatendo tanto assim. Como foi dito, as injustiças são inúmeras. E eu não gosto de injustiça de jeito nenhum. Quando se diz que tem funcionário aqui no município ganhando 3 vezes mais do que um professor. Poxa vida, e um professor se matando em uma sala de aula. Para levar a educação para o próprio filho daquela pessoa que está ganhando muito mais do que ele. E hoje nós estamos aqui diante de um momento desse. Isso não era mais para estar acontecendo. Esses 10%, eu acho que, como eu disse, é uma gratificação risória para os professores. Eles merecem muito mais. E eu fico aqui pensando, quando vocês colocaram essa faixa, quem serão os vereadores que terão coragem de votar numa emenda que retira os 10% de gratificação? Aí diz mais, desse nós nunca esqueceremos. Vocês podem até esquecer de mim, meus amigos, mas que jamais eu votaria numa emenda dessa retirando os 10% de vocês. Pode ter certeza. E aquele que vai votar é o que não vai ser esquecido por vocês. Então, nessa circunstância, pode ter certeza, eu quero ser esquecido, porque eu vou votar a favor dos 10% para vocês, que vocês cuidem mais ainda da nossa educação, porque eu sei que vocês têm talento para isso. E um professor, um educador, ele só se dedica totalmente, mais ainda, ao seu trabalho quando ele é bem remunerado. E aí ele não está ganhando de graça não, ele está ganhando para mostrar sua competência para os seus alunos, para a sociedade, porque não é brincadeira hoje, nos dias de hoje, ser um educador. Então, quero dizer para vocês, estou e vou votar a favor dos 10% para vocês, porque vocês merecem. Muito obrigado, senhor presidente. Então, está aí a explanação. Também todos os vereadores são conhecedores da redução, que era de 22 horas para 20 horas. Isso fica bem claro que o projeto chegou aqui com essa redução. Então agora eu vou colocar em votação as emendas apresentadas pelo vereador Adécio Muniz de Paiva Filho. Então, meus senhores, eu gostaria, quem for a favor das emendas apresentadas, que se manifeste. Quem for a favor das emendas, que se manifeste. Votação, como você bota não, estou votando em votação, Presidente, o regimento interno fala que o voto é aberto, cada um tem que expressar seu voto. Olha, então, o regimento interno diz que nós temos 3 votações: verbal, nominal e simbólica. E eu quero que o plenário se manifeste. Quem for a favor das emendas, se manifeste. Quem não for, todo mundo já sabe que está votando contra. Pois eu sou a favor da emenda, senhor Pronto. presidente. Também sou a favor da emenda, Sou a favor da emenda, senhor presidente. Eu também sou a favor da emenda, senhor presidente.
Então quem ficou calado é contra a emenda. Não, peraí, Então, deixa eu... Não, já a emenda está desaprovada, porque só teve Poxa, a manifestação de 3 vereadores. Meu Deus do céu. Então, agora eu vou passar aqui para outra matéria, enquanto aqui o chefe de secretaria prepara o parecer da comissão para que nós possamos colocar o projeto na íntegra em votação. Agora nós vamos fazer a apresentação aqui vamos fazer a apresentação do parecer da Comissão de Legislação e Administração sobre o projeto de lei 029/2013, que trata de título de cidadania ubajarense a senhora Lúcia Helena Salmito da Ponte. Projeto de lei 029/2013/2014, de autoria de Antônio de Aguiar Prado. Propõe concessão de título de cidadania ubajarense para Lúcia Helena Salmito da Ponte. Relatório. Projeto de lei 029/2013/2014, de autoria do vereador Antônio de Aguiar Prado, deu entrada na Comissão de Legislação e Administração no último dia 7 de fevereiro, após a apresentação ao plenário. A matéria propõe agraciar a educadora Lúcia Helena Salmito da Ponte com o título de cidadã ubajarense. A Comissão de Legislação e Administração, que abaixo subscreve, elaborou este parecer opinando pela aprovação da matéria, tendo em vista considerar justa a homenagem. Sala das Comissões, João Paulino dos Santos, 22/14. Comissão de Legislação e Administração, Francisco Paulinho Sobrinho, presidente, Adécio Muniz Paiva Filho, relator, Antônio José Teixeira Neto, membro. Então, encaminho o parecer para a Comissão de Redação e Lei apresentar o parecer final na próxima sessão. Agora nós vamos fazer aqui a apresentação do projeto pedido visto pelo vereador Antônio José, que define as cores do município de Ubajara e dá outras providências. Projeto que foi pedido visto pelo vereador Antônio José. Você tem alguma explicação? O projeto de lei que acabou de ser rejeitado das emendas vem para as comissões ainda para apresentar o parecer, não é isso? Não vem? Vem, né? Ele vem para a comissão agora? Pronto. Vereador Antônio José, você que fez o pedido de visto aqui do projeto apresentado, que define as cores do município. Se manifeste, por gentileza. Presidente, eu vendo o projeto e vi que para mudar toda as cores dos colégios que já existem, precisa de verba. E não está no orçamento do município. Então essa é a minha defesa. Senhor presidente, eu só gostaria de falar para Vossa Excelência que um parecer não serve, ele não tem serventia nenhuma, senhor vereador, se não for por escrito. E lhe digo mais, eu estou entrando com esse projeto de lei para unificar esse projeto para sempre, para nenhuma administração daqui para frente cair o erro que outras já passaram ou que essa está passando, vereador. Absolutamente, não é nada que vai onerar o município, absolutamente. O senhor não entendeu o teor do projeto. O projeto é para ele ficar definitivamente com as cores do nosso município. Ou que seja de outra, só que não seja das cores partidárias de nenhum prefeito que está, ou que já passou, ou que virá a entrar no futuro. É simplesmente isso, vereador. Então o parecer dele, senhor presidente, ele não é válido. Eu acredito que o vereador ele teria que ter apresentado a justificativa do visto por escrito. Em virtude desta maneira, o visto continuará para a próxima sessão. Ficou para ou então vou colocar em votação. Senhor presidente, pelo amor de Deus. Não, então vou que ele pediu visto. Ele pode se pronunciar verbalmente. Ele pode se. O que é que está dizendo o orçamento? Senhor presidente, pelo amor de Deus. Não, tudo bem.
Ou então coloque em votação, se tramita ou não tramita. Com todo respeito a Vossa Excelência, certo? Mas com todo respeito a Vossa Excelência, tenho uma admiração enorme por Vossa Excelência, mas eu vi deturpado pela primeira vez na votação aqui nessa casa. Nunca tinha visto uma votação dessa forma, mas foi feita. E agora também. Nunca agora vi. também. Vocês estão vendo aí, o vereador que pediu vista do projeto acabou de apresentar o parecer dele, dizendo que o parecer, inclusive isso vai constar em ata. Pode ser. Não vai constar em ata. Seu Acabou de apresentar o parecer. Eu como presidente dessa casa, eu só tenho duas decisões. Ou se deixa para apresentar o visto por escrito na próxima sessão, ou eu coloco em votação se o seu projeto tramita ou não. Pois eu posso colocar em votação. Vereador Beto, você é a favor que o projeto tramite? Esse das cores? Você é a favor que tramite ou que pare pelo aqui? Eu acho que não tem futuro. Já tem a lei no município. Nenhum administrador, nenhum prefeito cumpriu. Nenhum cumpriu. Então, se o projeto cada Ministério punir o prefeito que não cumprir. Francisco Paulino. Vereador Francisco Paulino. Seu voto. Senhor presidente, não existe a lei do município? Já tem a lei que está revogando a lei para criando outra, é? Está revogando a lei para criar outra? Não, não está revogando, aí não está revogando. Eu peço ao vereador que entre com uma lei revogando para derrubar, para valer a sua. No momento você é contra a tramitação. Doutor José, Alexandre, você é contra ou a favor da tramitação no momento? Ou que depois entre com outro projeto revogando? Porque no momento aqui está se votando se continua ou se não continua. Senhor presidente, para tramitação. Está voltando a tramitação da lei. Tramitação. Mas como é que não, porque foi pedido de vista. Aí eu estou pedindo para apresentar o pedido por escrito. Tudo bem, a questão é o seguinte, senhor presidente, o que é que eu entendo? O procedimento interno vota a aprovação da lei. Aprova ou não aprova? Tramitação, você rejeita logo. Rejeita logo. Não, ele apresentou o projeto e o vereador Antônio José pediu visto. Hoje nós estamos discutindo. Nós temos que votar, é o parecer dele. Não é a tramitação da lei. Não, é o seguinte. Amadeu, tu está enganado, Amadeu. Eu perguntei aos senhores vereadores que a gente votaria para ele apresentar o pedido de visto por escrito na próxima sessão. Como não querem, ou se tramita. Se for para tramitar, a gente tramita. A gente tem que... Rapaz, eu li e reli o regimento interno, e o que se vota nesse caso de pedido de vista é o parecer do vereador que pediu vista. No caso, o Antônio José pediu vista e deu o parecer dele aqui na sessão, que vai constar em ata. Mas eu pedi aos senhores vereadores se era a favor que ele apresentasse o parecer na próxima sessão. Eu tenho que tomar uma decisão a respeito da matéria. Ele não apresentou o parecer? Não apresentou? Não, ele apresentou verbalmente. Certo, então pronto. O que era para ser feito agora, ao meu entender? O vereador Cláudio vai votar o parecer do vereador Antônio José. Você é contra ou a favor do parecer que ele... Do parecer que ele apresentou. Nesse instante vocês não queriam, mano. Então, Vossa Excelência, nesse minuto eu perguntei se querem que a gente deixe para apresentar por escrito, porque eu disse que ele apresentou verbalmente. Pronto. Pois é, eu tenho que votar agora o parecer do Antônio José. Pois nós podemos. Não é a tramitação da lei, Vereador Décio, olha, senhor presidente, questão de ordem. Vocês estão vendo Sociedade Ubajarense, vocês estão ouvindo, vocês que estão aqui. Eu não sei o porquê que meus colegas vereadores estão tão calados assim. O que aconteceu, o que está acontecendo com eles? Se vocês sabem, eu não sei. Mas, uma coisa eu digo para vocês. Em outro momento aqui, pessoal, eu pedi visto aqui de uma matéria, foi obrigado a passar aqui se aceitava o meu visto. Não aceitaram.
Agora o vereador pediu um visto de uma matéria que não tem nada a ver. Uma matéria que não tem nada a ver. Pediram para passar aqui se aceitar o visto dele. Não pediram, passou logo direto. Pessoal, e agora vocês estão vendo como é que está. Meu Deus, isso nunca aconteceu aqui não. O plenário é soberano. O que o plenário decide, nós vamos fazer. Alexandre, você é a favor do projeto tramitar? Mesmo com o parecer verbalmente do doutor José? Você é a favor ou é contra? Sou a favor. Adécio. Sou a favor, senhor presidente. Emílio. Sou a favor, senhor presidente. Você não pode votar que foi 4-3. Não, tudo bem. Então, Tramitar normal. Mas com todo respeito, com todo respeito a Vossa Excelência. Tudo bem, o plenário é soberano, concordo. Ganhamos, como falou aqui a votação. Concordo com Vossa Excelência. Agora, vamos seguir o regimento? Vamos seguir o regimento com base na segurança jurídica. Porque o regimento interno é bem claro. Se se coloca em votação, é o parecer do vereador. Não é se o projeto tramita ou não. Vossas Excelências, rapaz. E vocês não aceitaram. Então pronto, vai tramitar o projeto. Se vai tramitar, já venceram, tramita o projeto. Vai tramitar, passar por todas as comissões. Não, tramitar não quer dizer que o projeto está aprovado. Ele vai tramitar e vai ter a sua votação final. Eu concordo. Agora, o problema é que quando um vereador dá um parecer, qualquer parecer, se eu der um parecer, é votado. Não, tudo bem, mas é porque assim, com base na segurança jurídica, nós temos uma lei que nos rege, que rege essa relação aqui no que nós temos dentro da Câmara. Se essa lei não for respeitada, peraí, pelo amor de Deus. Aí nós não vamos ter condição de conduzir uma sessão da Câmara, não. A gente tem que respeitar essa lei. Então nós vamos querer saber se o secretário aí, o chefe de secretaria, já se encontra com o parecer do projeto aqui sobre o cargo de redução de carga horária dos professores. Senhor presidente, como relator da comissão, eu estou redigindo o parecer. Então, tomando conhecimento aqui da decisão do plenário sobre o projeto aqui das cores do município de autoria do vereador Cláudio Mesquita, ele passará a tramitar nesta casa. Então, enquanto o parecer não está pronto, nós iremos iniciar aqui a nossa oratória. Vamos iniciar aqui pelo vereador Cláudio Mesquita. Eu gostaria de dar boa tarde aos ouvintes da Rádio Liberdade FM, aos senhores vereadores, aos professores, ao povo do plenário que vieram fazer-se presente aqui nessa casa. Dizer que é um prazer muito grande tê-lo vocês aqui conosco. Quero dizer, senhor presidente, que nós estamos passando momentos difíceis nessa casa. Um demonstrativo para o povo de Ubajara e para mim, para o povo de Ubajara, a situação da administração. Quando o senhor prefeito não diz para mim, mas diz para outras pessoas vêm me falar, quando ele diz que aqui quem manda é ele no município. A lei aqui é ele. Vocês já estão presenciando, pessoal, aqui, ao vivo e a cores, como realmente o que ele diz lá está repercutindo aqui. Isso eu gostaria que nós tivéssemos mais um pouco de sensibilidade com o nosso povo, porque eu sei que o povo não merece o que está acontecendo no nosso Ubajara. Não merece um desrespeito desse, tanto do legislativo, como principalmente do executivo. Então o povo merece respeito, vocês merecem respeito. Por mim, vocês sabem. Estou falando de mim. Todo ubajarense sabe do meu trabalho, da minha dedicação no município. Como é a minha preocupação de ver o meu município crescer. Estou aqui, senhor presidente, um pouco triste, muito triste do que está acontecendo.
Disseram pessoas que seria bom eu ir no Ministério Público denunciar. Mas olha aqui, vocês estão vendo isso aqui. Vou mostrar para vocês. Da Câmara, que é para a Câmara focar. Isso aqui é um produto Serra Meu, que está sendo usado em uma escola aqui do nosso município, que vocês sabem a falta de merenda que está tendo no nosso município, que está acontecendo no nosso município e que já se venceu no mês 11 de 2013. Esse é um respeito com as crianças do nosso município, com o nosso povo. Está aqui, pessoal. E eu fico aqui pensando, meu Deus, o que está acontecendo? Porque a gente fica fazendo a denúncia. Eu até botei lá no Facebook, eu parei de postar umas coisas para ver se melhorava. Está cada vez pior, pessoal. Cada vez pior, pessoal. Faltando merenda nas escolas. O transporte escolar, chegando principalmente dessa rota aqui do Pitanga, para ir até lá no fim do Corvo, para lá nos Tucuns. Eles saem daqui 7h40, quase 8 horas para ir pegar os alunos. Existe, pessoal, um negócio desse? E aí, chegam aqui, tá tudo bem, a administração tá boa. O que é isso? Né? E vou dizer mais, meus amigos. As estradas, principalmente essas estradas daqui, duas máquinas que nós temos aqui no nosso município. Uma se encontra em frente ao posto de saúde lá no Araticum, e a outra aqui fazendo serviço particular para as pessoas. Não que eu seja contra, mas essa patrol que está fazendo, a administração, senhor presidente, não pode mandar ela para fazer esse serviço particular, que ela pode ser retirada daqui do município. Ela pode ser retirada, ela é para fazer as estradas, as vias vicinais do nosso município. A sujeira, meus amigos, nas ruas continua da mesma forma. Pior, os matos invadindo a nossa cidade. O hospital faz dó, uma chuva que deu agora, arrombou lá, desculpa o termo desse palavrão que eu estou falando, arrombou lá a fossa, o tanto de rato e barata e mosquito entrando dentro do hospital. E o mato invadindo o nosso hospital, o único hospital que nós temos. O esporte, até hoje tem uma cidadã aqui do bairro São Sebastião, que nem os uniformes que foi feito lá ainda não foram pagos. Totalmente esquecido o esporte nosso aqui de Ubajara. Pessoal, convido vocês para vocês ir olhar, que vocês têm direito. Olhar o ginásio Gilberto de Ubajara como é que está. Vocês vão olhar como é que está. E hoje, quando eu chegar em casa, eu vou postar umas fotos para vocês terem o conhecimento. Como é que está? Que lá dá para fazer um criatório de peixe. Dentro do ginásio Gilberto de Ubajara. E quem quiser ir lá, constatar que realmente eu estou falando a verdade, vá lá. Isso não existe, pessoal. O ginásio coberto de Ubajara, que nunca se encontrou só um momentinho, senhor presidente. Nunca se encontrou numa situação dessa, caótica dessa, do jeito que está. Sem falar nos dentistas. Os dentistas faltando em todas as comunidades. Quase todas as comunidades aí. Cadê o respeito dessa administração? Aí o cara ainda sai daqui dizendo, com a rádio dizendo que está tudo bem, que ele é o melhor prefeito do Brasil. Meu Deus do céu, eu não entendo como é que um cara desse tem tanta coragem de dizer isso aqui no nosso município. Estou aqui, meus amigos, jamais esse vereador que vos fala irá se calar diante de uma situação dessa que está levando a nós para o fundo do poço cada vez mais, uma cratera grande, para um labirinto sem fim. Tem gente que defende, diz lá no Facebook que defende a administração que eu estou postando. Peraí, pessoal, eu quero mostrar a realidade, como é que está a realidade do nosso município. Quero, senhor presidente, saber, só um instante, quero saber, carnaval já é na próxima semana, pessoal. Vocês vão ver, vamos lá olhar como é que está a situação do Boi Morto. Ah, não tem ajuste, que não tem água. E aí, quem é que vai haver carnaval? Quem é que sabe? Quem é que sabe? Então, pessoal, será que isso é um respeito que o prefeito tem aqui com o nosso povo? E ele diz que gosta do Ubajara, é prefeito por vaidade. Rapaz, pelo amor de Deus,
eu sinceramente, eu me sinto triste com uma história dessa. Convido, meus amigos, vamos mudar a história de Ubajara. Nós não merecemos o que está acontecendo. Favor, muito obrigado, senhor presidente. Oratório. Já terminei, senhor presidente. Aqui eu sempre sou assim, castrado na minha... Obrigado. Vereador Francisco Paulino. Vereador Antônio José. Senhor presidente. Eu vejo assim, mais um lado político. Eu vejo aquelas briguinhas, discutindo, um querendo derrubar um outro, quem está notando aqui, tá entendendo? Eu aqui vou falar o que eu quero e se dando quem quiser. Eu não estou falando se gostou, gostado, se não gostar, não gostado. Mas quem quiser. Eu fui eleito para votar o que eu quero. Não é para atender ninguém, não. Eu vou votar o que eu quero, que eu acho que está certo. É o que eu acho que está certo. Quem gostou, gostou. Quem não gostou, não gostou. Eu vejo aqui um lado assim, um tipo, querendo derrubar uns aos outros. O Cláudio, quando é do lado do Ari, ele ficava bem quietinho. Não fazia crítica, não fazia nada. Hoje é o vereador fiscalizador. Você quer voltar no passado, seu vereador? Não dei a parte. Eu não dei a parte. Eu não dei a parte, eu não dei. Eu falo o que eu quero e o que eu gosto. Pronto. Então, veja só. Então, aqui é assim. Hoje você está de um lado, está bem. Amanhã você está do outro, está bem. É desse jeito aqui. Então, eu fiz essa discussão agora do 10% dos professores. Olha, essa briga todinha, eu acho que mais é política. Sabe por quê? Porque esse 10% do professor, o prefeito dê ou que não dê, no final do ano ele vai pegar esse dinheiro. Vai para o professor, né, presidente? No final do ano, esse dinheiro que sobrar, o repasse, volta para o professor. Para que briga? Então, para que briga? Para que briga? Para que briga? Então, fala o prefeito dar 10% agora, como não dá. No final do ano, esse dinheiro que sobrar, esse repasse, vai para o professor. Então, eu acho que para que essa briga toda? Para que essa briga? E aqui nós vamos votar, é o que nós queremos, não é que alguém quer não. E eu assumo o que eu faço. Eu assumo. Pessoal, quem quiser gostar, gosta, quem quiser não gosta, a situação minha é essa. Eu fui eleito para fazer o que eu quero. Agora esse negócio que o vereador quer derrubar os outros, não sei o quê. Tá vendo a situação do vereador, ficar calado. Eu não, fica calado não. Eu voto do jeito que eu quero. Muito obrigado, presidente. Senhor presidente. Olha, não, só um minuto aí. Pessoal, olha, vocês têm até o direito de se manifestar antes ou depois, mas na hora que o parlamentar está se expressando, vocês têm que observar. Então depois, minha filha, o dever de todo mundo é ouvir, depois você se manifesta a favor, mas não pode interpelar o vereador, não pode atrapalhar o vereador. Vou continuar aqui com a oratória do vereador Alexandre. Senhor presidente, desculpa aí, só questão de... Eu esqueci aqui de fazer um pedido aqui. Só um momentinho, Alexandre, por favor. Senhor presidente, eu acabei aqui de receber uma notícia que o carnaval já teve a licitação. Agora eu gostaria de enviar, que o senhor enviasse para a prefeitura, pedindo aí quais são as bandas que irão tocar, quanto é que vai ser gasto no carnaval. Muito obrigado, senhor presidente. Vereador Alexandre. Senhor presidente, colega vereador, ouvinte do plenário, ouvinte da Rádio Liberdade que estão nos assistindo, ouvinte do Araticum que estão também nos assistindo através da rádio local. Eu quero fazer um pedido ao prefeito, através da Secretaria de Turismo, a Rosemeire, que o ginásio coberto está interditado. O ginásio coberto está interditado, isso não pode acontecer em nosso município. Tem que alguém tomar as providências e procurar ajeitar, consertar o ginásio. Sabemos que o ginásio poliesportivo Raimundo Ferreira de Souza, ele está interditado há dias. E a gente pede, através da Secretaria de Turismo, que ela providencie junto com o prefeito e faça um projeto e que resolva, porque o ginásio está coberto de água, está sem ter condições. Por isso eu peço que faça um ofício à Secretaria
ao prefeito, direto ao prefeito, que ele possa tomar essas providências, porque o nosso ginásio é onde a juventude se diverte, é onde tem o jogo da quadra esportiva, e a gente espera que seja providenciado o mais rápido possível. Também, eu falo também através da quadra de esporte do Araticum. A quadra de esporte do Araticum não tem material de limpeza, não tem ninguém para varrer nem limpar a quadra, que está também em péssimas condições. Eu queria que tivesse um ofício à Secretaria de Educação pedindo que tome as providências lá, porque as crianças estão brincando na quadra de esporte dentro da sujeira e dentro d'água. E se não tomar as providências, vai acidentar a criança ali, tenho certeza. Porque é uma quadra que é preciso ter zelo, porque toda hora está tendo serviço lá, tanto da Escola de Educação, como do Projove, né? E se não tiver assistência, ela vai ficar em péssimas condições. Então, por isso eu peço um ofício à secretária de Turismo e também à Secretaria de Educação, para que possa resolver o problema dessas crianças lá. A criança fica brincando lá e com a água e não tem que tirar a água. Muito obrigado. Agora nós iremos ouvir o vereador Adécio Muniz, que está inscrito para a grande oratória. Depois de sua grande oratória, a gente coloca o parecer já está pronto, vereador. Já enviei. Não, mas a secretaria também está fazendo outro. São, assim... Vai pode de votação logo. Aí se não for aprovado, a secretaria... Não, estou aguardando aqui o parecer da secretaria. Esperando pelo... Tá aí, ó, tá aí o parecer. Você quer que eu, como relator, posso ler o parecer? Não é o mesmo, não? É o mesmo. É o que eu mandei para a secretaria. É o que eu mandei para a secretaria. O senhor pode me arranjar para me ler? O João Farias, é porque tem um cabeçalho da comissão. Traga outra cópia para mim, por favor. Traga outra cópia para mim. Porque tem um cabeçalho da comissão. São duas comissões. Messias, por gentileza, chega até aqui à mesa. Você está terminando de imprimir o parecer. Está aqui o parecer. Parecer do projeto de lei 030/2014. Esse parecer é do vereador Adécio como relator. Da comissão de... Messias, a comissão, qual é a comissão? Das 3 comissões. O presente projeto de lei trata sobre redução da jornada de trabalho e redução salarial. Contudo, as emendas rejeitadas tornaram o projeto de lei inconstitucional, pois reduz os vencimentos dos professores, vencimentos estes que os mesmos já recebem. A irredutibilidade de salário encontra-se alçada ao patamar constitucional, expressamente assegurado no inciso 6º do artigo 7º
da Carta da República, que diz: são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outro, que visem a melhoria de sua condição social. Inciso 6º, irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo de trabalho, o que não foi o caso. Não só uma norma constitucional, a irredutibilidade de salário traduz-se em um princípio de fundamental importância para a relação individual de trabalho, assegurando aos trabalhadores o direito de não sofrer decréscimo em seus salários por imposição unilateral do empregador, prefeito. Esse direito constitucional do trabalhador visa assegurar sua própria subsistência e, muitas vezes, da sua família, possuindo assim caráter eminentemente alimentar. Daí porque sua previsão na Constituição Federal como um direito fundamental do trabalhador. Ordinariamente, ou seja, diariamente, todavia, tem-se verificado diversas manobras patronais com o intuito de reduzir os custos do empreendimento. Manobras estas, como a que tivemos hoje na Câmara de Ubajara, as quais, de toda sorte, acabam por desencadear um frequente afronta a um princípio constitucional da irredutibilidade salarial. Significa dizer que a Prefeitura não vem reduzindo direta e unilateralmente o salário de seus empregados, mas em vias oblíquas, ou seja, como no caso, a redução de gratificação. Sendo assim, com base no presente fundamento, dou por inconstitucional o presente projeto de lei. É o parecer. Ubajara, 21 de fevereiro de 2014, vereador Adécio Muniz Paiva Filho, relator. Olha, pessoal, gostaria que vocês entendessem que esse é o parecer do vereador Adécio, porque está contra, que está a favor das emendas e a favor, contra o projeto. Não estou mais discutindo a emenda. Não, tudo bem, porque você não assina o parecer, aí tem que ser feito separadamente. Agora nós vamos ler o parecer das comissões em conjunto, que a respeito Estão assinados? do projeto. Está assinado? Está não, né? Está assinado aí? Não, pois tá não, está assinado não. Bota para assinar. Aí no caso senhor vereador, pedir pessoal assinar. No caso, senhor vereador, senhor presidente, era bom, o regimento interno fala numa pausa de 5 minutos para a reunião das comissões, aí você discute. A comissão vê qual é o parecer que vai, se é o parecer favorável ou é o parecer pela inconstitucionalidade. E aí Vossa Excelência lê o parecer da comissão. É isso que eu vou fazer, eu pensei que estava assinado aqui. Então o pessoal das comissões sai para assinar os pareceres. Quem são os pessoal das comissões aí? Pessoal, nós vamos dar um intervalozinho aqui de 5 minutos, por gentileza.
Silêncio, pessoal. Por favor, que nós vamos retomar aqui a sessão. Senhor presidente, a Comissão de Orçamento e Finanças rejeitou o parecer. Sabemos disso, vereador. Rejeitou a lei. Não, tudo bem. Ficou com o parecer. Agora nós vamos ouvir a leitura do parecer das comissões em conjunto. Eu gostaria que fosse lido o parecer da Comissão de Orçamento e Finanças. Todos três, né? Sim, aqui. Parecer conjunto do projeto de lei 030/2014, de autoria do Executivo Municipal. Define a alteração de dispositivo da Lei 867/2009, da redução da carga horária dos professores da educação básica e da outras providências. Deu entrada nestas comissões de Finanças e Orçamento, Legislação e Administração, Redação e Leis, como pedido de tramitação de urgência após a apresentação no plenário em 7 de fevereiro, o projeto de lei 030/2014, de autoria do Executivo Municipal, que define a alteração do dispositivo da Lei 867/2009, da redução da carga horária dos professores da educação básica e da outras providências. A matéria foi alvo de audiência pública dia 15 de fevereiro, sem resultados. Emenda. De autoria do senhor vereador Adécio Muniz Paiva Filho, foi pelo mesmo apresentada a emenda que altera o projeto em convento. Após a defesa do autor, citada emenda foi posta em votação, sendo desaprovada por 4 votos, de Antônio José Teixeira Neto, Heriberto Evangelista de Santana, Alexandre Ferreira de Aguiar e Francisco Paulino Sobrinho. Contra 3, Emílio de Oliveira Silva, Cláudio Carvalho de Mesquita e de Adécio Muniz Paiva Filho. Os vereadores que compõem as comissões supramencionadas, concluídas as discussões sobre o assunto, opinam pela aprovação da proposição. Sala das Comissões, João Paulino dos Santos, aos 21 de fevereiro de 2014. Comissão de Finanças e Orçamento. Senhor presidente. Francisco Paulino Sobrinho. Comissão de Legislação e Administração, Francisco Paulino Sobrinho. Antônio José Teixeira Neto. Comissão de Redação e Leis, Evangelista Santana e Antônio José Teixeira Neto. Presidente, eu gostaria de ler agora o parecer da Comissão de Orçamentos e Finanças que foi aprovado. O parecer que foi aprovado pela Comissão de Orçamento e Finanças. Pode ler? Parecer da Comissão de Orçamento e Finanças aprovado. Parecer da comissão que foi aprovado. Que o projeto de lei trata sobre redução de jornada de trabalho e redução salarial. Resumindo, é o que eu li antes da gente encerrar a sessão para ir para lá. E o parecer aprovado foi pela inconstitucionalidade da lei, do projeto de lei, viu? Então a redução do salário pela Comissão de Orçamento e de Finanças foi aprovado pela inconstitucionalidade. Em regra, uma comissão rejeitando, o parecer não vai, tem que ser votado o parecer primeiro, certo? Que o parecer oficial... Então, pessoal, já se encontra aqui nessa mesa o parecer das comissões em conjunto e agora eu vou colocar o projeto em votação. Isto teve um parecer, dos 3 pareceres, 2 foram favoráveis e 1 contra. Então, nesse momento, eu vou perguntar aos senhores vereadores pela aprovação do projeto. Então, vereador Adécio, vou submeter agora a votação e depois da votação, Vossa Excelência vai ter o direito a 30 minutos aqui na sua oratória. Então, nesse momento eu pergunto, quem for contra o projeto que se manifeste? Eu, pela inconstitucionalidade do projeto, eu sou contra. Pronto. Mas é claro, senhor presidente, que jamais eu votaria num projeto desse.
numa imoralidade dessa que está vindo aqui, é desfavorável para os professores. Jamais, senhor presidente. Pronto, vereador. Vereador Emílio. Estou contra também, senhor presidente. Então, nós vamos prosseguir agora a oratória com proclama aqui o projeto aprovado e vereador Adécio se dirige até a tribuna para a sua grande oratória. Infelizmente, pessoal, foi aprovado o projeto aí, vocês dançaram. Por favor, vereador Cláudio, você não pode estar jogando o povo contra a Câmara, não. Olha, pessoal, por favor, olha, o vereador está na tribuna e vai se manifestar. Por favor, vereador Adécio, a palavra está com você. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara, excelentíssimos senhores vereadores, população de Ubajara, gostaria de iniciar minha oratória conclamando toda a população de Ubajara para tomarmos tá prestando não. Para tomarmos uma atitude digna em prol do município de Ubajara. Quando eu tomei esse meu posicionamento, logo no começo desse ano, eu tomei porque eu não aguentava mais estar calado. Eu fiz porque via acontecer certas ações que eu não concordava. Mas parece que quando a gente toma um norte, um posicionamento, bate o pé e segue o que a cabeça e o coração da gente manda, a gente começa a perceber certas coisas que muitas vezes, quando vemos como telespectador, conseguimos detectar, mas que quando estamos dentro não conseguimos. Ano passado, esta casa criticou veemente a atitude da Câmara de Viçosa do Ceará, ou de Ibiapina, quando aprovou a redução de salário dos servidores de Ibiapina. Infelizmente, hoje nós aprovamos aqui também. Nós aprovamos, e digo nós, porque não adianta dizer que é 4, 3, mas é a Câmara. E eu digo a vocês, conclamo neste momento o povo de Ubajara, porque a situação é séria. Caros ouvintes, população de ubajarense, eu não estou aqui satisfeito, feliz. O meu atual opositor, vamos dizer assim, que na época não era, mas hoje é, o prefeito, está fazendo errado, não estou feliz, estou triste. Eu estou triste porque quem sofre é o povo. Eu estou triste porque quem sofre é o servidor público. Eu estou triste porque eu chego no hospital e vejo um hospital acabado, sem remédio, sem médico. Os servidores tendo, depois de anos, seus salários atrasados, médicos sem receber, professores sem receber, redução de salário, redução também da dignidade de cada cidadão bajarense. E falo isso com aperto no coração. Mas digo a vocês, só existe um grupo, um grupo no município de Ubajara que pode mudar isso. Que são vocês. A Constituição confere ao povo de Ubajara, a Constituição confere a vocês o poder. Nós só estamos representando. Eu não represento nesta casa a minha vontade. Eu não represento nessa tribuna o meu querer.
mas eu represento o querer do povo de Ubajara. Eu não estou aqui, eu não fui eleito para ser um ditador. Eu fui eleito para ser um vereador. E vereador vem de uma democracia. E democracia se escuta a opinião do povo. E se escuta a opinião do povo, nós temos que olhar para o povo de Ubajara de cabeça erguida, com dignidade, com honestidade. Muitas vezes se colocam a culpa na Câmara de Vereadores. É a Câmara, o culpado é a Câmara. Não é bem assim. Não é bem assim. O sindicato convocou os professores. São quase 500. Quantos estão aqui? O sindicato convocou os professores. São 500 professores, quase 500. Quantos estão aqui? Né? E a gente tem que perceber, a gente tem que deixar de imbuir na cabeça de vocês, do povo de Ubajara, que vocês não têm força. Pelo contrário, é o povo que tem força. Vocês têm que deixar de ter esse medo, como foi colocado aqui, e ir em busca dos seus direitos. E aí eu não falo só os servidores, eu falo todo o povo de Ubajara que chega numa farmácia e não tem um remédio para receber. Eu falo de todo o povo de Ubajara que vai colocar seu filho numa creche, porque nós não temos uma creche para o menor de 3 anos aqui dentro do município de Ubajara, para beber. Nós não temos. E é direito. Está na Constituição. E aí? Vamos nos calar? Vamos deixar isso acontecer e ficar apático? Eu falo a vocês que eu não me calarei. Mas uma voz no deserto ecoa, mas na multidão não. Uma voz, quando está só numa sala, ecoa. Mas quando tem várias pessoas, todos têm que falar, porque senão não tem força. E aí eu digo a vocês, povo ubajarense, força, falem, lutem, não tenham medo. A mudança não aconteceu, mas precisa acontecer. A transformação não aconteceu ainda, mas precisa acontecer. E só vocês, só o povo de Ubajara tem a força para que isso aconteça. Se nós chegarmos a uma Câmara de Vereadores e mostrarmos a nossa vontade, eu tenho certeza que isso vai acontecer. Porque os vereadores sabem cada um do compromisso que tem. E aqui eu não critico nenhum por ter votado contra ou a favor, porque cada um tem seu motivo, tem sua consciência. Eu não estou aqui criticando o vereador. Mas eu digo ao povo de Ubajara, nós temos que ter a dignidade e a hombridade de lutarmos pelo nosso direito, porque senão não tem quem lute. Nós temos que ter a dignidade e a hombridade de chegarmos onde quer que seja. É no hospital, é numa farmácia popular, é na rua, por falta de iluminação pública, por falta de calçamento, por falta de saneamento básico, por falta de emprego. E dizer, eu não quero mais isso para mim e eu vou lutar. Digo uma coisa para vocês. Se ficarmos no nosso canto, calados, sem fazer nada, só tem um caminho. Só tem um caminho. É a estagnação social. É ficarmos como está, incomodados, e permanecermos incomodados para o resto da vida. Agora, se tomarmos todos os ubajarenses, se todos os ubajarenses fixar o norte e tomar um posicionamento sério para que seus direitos sejam respeitados, eu tenho plena convicção que o posicionamento político muda. Que o posicionamento social muda. Porque o poder está na mão do povo, não está na minha mão não. Eu só estou representando vocês, assim como os vereadores aqui também. Nós só estamos representando, e é num período de 4 anos.
Agora vocês têm que ter um posicionamento. Vocês têm que ter a conscientização política de que o município de Ubajara precisa mudar, que o município de Ubajara tem que sofrer uma transformação. E essa transformação tem que ser imediata. O povo quer hoje, não é amanhã não. E vocês, povo de Ubajara, têm a força. Nós tivemos nessa semana um exemplo lá em Baturité. Um prefeito parecido com esse. Foi cassado. Mas foi cassado. Ele foi cassado porque o povo se mobilizaram. Ele foi cassado porque o povo foi para a rua. Porque o povo mostrou seu poder. Porque o povo mostrou que tem voz e que tem vez. E aí, eu digo a vocês, falo de coração, para mudar, temos que mudar o nosso posicionamento. Não adianta chegar numa Câmara e criticar a Câmara simplesmente por criticar. Não adianta chegarmos numa prefeitura e dizer o prefeito não presta. Nós temos que mudar o nosso posicionamento, porque a partir daí nós mudamos o nosso município. Nós temos que deixar de demagogias e passarmos a ter ações concretas, firmes, de convencimento. Muita gente diz, o prefeito tem que ser cassado. Muita gente diz, vocês, o povo de Ubajara, pela lei, tem competência de chegar numa Câmara e pedir a cassação. Pergunto a vocês, quem foi que já pediu? Eu falo do povo. O povo de Ubajara tem competência para chegar aqui e pedir. Quem foi que pediu? Mas nós temos que mudar. Eu não falo só em cassação, eu falo em atitudes. Não adianta chegar numa casa, numa Câmara, na rua e apenas falar por falar. Eu cobro como vereador também do povo agora, assim como eu cobro do prefeito. Vamos ter atitude. Vamos mostrar que nós queremos realmente ter a dignidade de cidadão ubajarense. Chegar no hospital e ser respeitado. Chegar na educação e ter uma educação de qualidade. Chegar numa farmácia popular e ter um remédio. Chegar numa prefeitura e dizer, eu pago o meu imposto, mas eu quero a minha luz na minha porta. Eu quero calçamento, eu quero saneamento, eu quero água potável na minha porta. Mas se nós mobilizarmos a população de Ubajara em prol de um único objetivo, que é Ubajara, eu tenho certeza absoluta que nós vamos conseguir mudar Ubajara. Falo isso de coração. Porque eu conheço a população de Ubajara. E é uma população tranquila. Uma população pacata. Uma população respeitadora. Que gosta de respeitar e de ser respeitada. Mas a partir do momento em que a população não é respeitada, nós temos que mudar a postura de deixarmos de ser pacatos e passarmos a mostrar os nossos anseios, o nosso querer, os nossos objetivos. E hoje, tenho certeza, senhores vereadores, que esse plenário não está lotado, não é em vão não. Tenho certeza que a sessão da Câmara é o programa de maior audiência na rádio de Ubajara, não é em vão não. É porque o povo de Ubajara quer saber o que nós estamos fazendo aqui dentro. É que o povo de Ubajara quer prestar contas. Mas aí eu digo ao povo de Ubajara, que nos cobra veementemente, continue a cobrar. Mas também não deixemos de fazer, cada um de vocês, o papel de cidadão ubajarense. O papel que as leis conferem a vocês. O papel de buscar o direito de vocês. É na justiça,
é através do promotor de justiça, é através de um defensor público, é através de um advogado, é através de um vereador, é através de vocês mesmos. Mas não deixem de buscar o direito de vocês, porque eu tenho certeza que vocês merecem respeito, e a palavra de vocês não podem ser em vão, não podem ser jogada no lixo. O querer do povo de Ubajara é o querer da Câmara. Se hoje a Câmara representa o povo de Ubajara, é porque o povo botou os vereadores aqui dentro. Se hoje o prefeito está lá, é porque o povo botou o prefeito lá. Mas o poder que o povo tem de colocar, o povo tem de tirar. Então vocês são os responsáveis pela transformação. Não pode ser apenas uma promessa política, mas tem que ser uma promessa de mudança de cada um do povo de Ubajara. Vocês têm que ser responsáveis por chegar aqui nesta casa, e esta casa não punam por essa decisão que foi tomada hoje. Digo a vocês sem medo, porque Ubajara vai transformar essa situação, eu tenho certeza. Mas tem que partir primeira e unicamente do querer do povo de Ubajara. Não adianta eu chegar no microfone, ter 30 minutos de oratória e falar em vão. Não adianta. Não adianta eu chegar no microfone, chegar no povo de Ubajara, criticar um prefeito, criticar um vereador. Não vou fazer isso. Meu posicionamento é diferente, é concreto. Ou é ou não é. Nós não podemos viver no meio termo. Ou eu estou do lado ou eu estou contra. Ou eu acho certo ou eu acho errado. Mas viver no meio termo, nós não podemos viver. E eu digo para o povo de Ubajara: tomem uma decisão. Se vocês acharem bom como está, fiquem quietos. Não façam nada. Mas se quiserem mudar, vocês têm o apoio de cada um de vocês, de cada um que deseja mudança, e da Câmara de Vereadores de Ubajara, pode ter certeza. Muito obrigado. Agora nós vamos ouvir o vereador Emílio de Oliveira Silva. Boa noite a todos. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Ubajara, excelentíssimos senhores vereadores, aos estimados companheiros de mesa e prezada população que me ouve. Quero iniciar meu discurso com a seguinte frase de Kant: toda reforma interior, a toda mudança para melhor, depende exclusivamente da aplicação de nosso próprio esforço. Se queremos perseguir tais melhoras, a mudança deve partir de nós mesmos. Quando eleito em 2012, pensei novamente em Ubajara e nos ubajarenses, pelo expressivo número de votos que vi o candidato de oposição levar, também decidi dar uma chance ao mesmo. O apoiei durante todo o ano de 2013, com o único intuito de ver o Ubajara crescer, respeitando seu povo, dando as oportunidades à população de Ubajara. Contudo, o que venho vendo não é isso. O que vejo é um verdadeiro mar de desmandos e desrespeito ao povo. Tenho um amor grande por Ubajara e por tal motivo não posso me calar. Hoje, assim como fiz no começo do ano de 2013, reconheço que tenho que mudar e mudo, pois temos que nos tornar a mudança que queremos ver. Não podemos ficar assistindo os desmandos calados, apáticos, sem darmos uma resposta sincera e séria ao povo que nos confiou este mandato. O Ubajara merece mais, e por assim entender, deixo hoje, de coração aberto e cabeça erguida, o grupo do atual gestor
José Romano do Nascimento, Zezinho. A hombridade e dignidade que meus pais moldaram em mim, os encargos de pai, de família e esposo só me levam a ter a cada dia um mandato sincero e justo. Não aguento ver o povo de Ubajara sofrendo, buscando os mais singelos serviços públicos, tais como saúde e educação, e não sendo atendidos. Diariamente vejo pessoas passando necessidade e não tendo por parte do município nenhum compromisso em busca de melhoras. No esporte, segmento que gosto muito, existe hoje um total desrespeito e descaso. Ginásio coberto, quase descoberto. Estádio em condições precárias de manutenção. Nenhuma ação em prol do esporte amador de Ubajara. Os campeonatos, muitas vezes, quase sem premiação. Dentre outros problemas que deixo de citar, pois passaria horas falando. Por tudo isso e todas as outras ações que o povo de Ubajara já sabe, com dignidade, hombridade, sinceridade e honestidade, estou mais do que nunca ao lado do meu povo. População esta que me confiou esta cadeira e que de coração desejo honrá-la. Mais do que nunca peço apoio a todos que me escutem. Para possamos fazer de Ubajara uma cidade voltada aos interesses de sua população, únicos líderes que tenho. Quero Ubajara melhor e lutarei por isso. Meu muito obrigado. Senhor presidente, eu só gostaria de fazer questão de ordem, gostaria de fazer uma pergunta a Vossa Excelência, aí você sabe me responder. Como é que está a situação dos consignados aí, que as pessoas continuam reclamando e o prefeito não está liberando? Eu gostaria que o senhor se inteirasse nisso aí e fizesse com que ele liberasse, porque o povo está precisando desses empréstimos, até para fazer suas consultas, comprar seus alimentos, estão sofrendo. Obrigado, senhor presidente. Então, meus senhores vereadores, senhores e senhoras aqui presentes, é uma satisfação. Nós gostaríamos, ou com vai ou com aplauso, todas as sessões vocês estivessem aqui. Porque o objetivo da gente aqui é que o povo, por favor, o objetivo da gente aqui é que o povo saiba mesmo o que é que está acontecendo em Ubajara. Eu acho que vocês têm o interesse de saber o que está acontecendo. E para nós, vereadores, quando esse auditório aqui está repleto assim, de pessoas, de profissionais como vocês, para a gente é uma satisfação. Olha, pessoal, cada pessoa, cada um de nós aqui que estamos do lado de cá, temos uma decisão a tomar. Cada um de vocês é na sua casa, é no seu trabalho. Vocês botam isso na cabeça, que cada cabeça é uma sentença. E cada um vota da maneira que quer. Certo? Agora, o que é que nós temos que fazer? Os trabalhos não pode parar. Pode. Ou que seja eu, presidente, que esteja aqui, ou outro, os trabalhos vão ter que continuar. Não é verdade? Então, nesse momento, a gente fica muito alegre de vocês estarem aqui, ao vivo mesmo, nos assistindo, aqui na nossa Câmara, e dizer que decisões, cada um toma a sua decisão e vota da maneira que quer, certo? Hoje nós temos as decisões. Olha, eu que na administração passada fazia críticas severas ao matador público. Hoje eu faço da mesma maneira. O prefeito tem que tomar as providências do matador daquele ali. Eu que fazia as críticas ao hospital de Ubajara, será que tem de um ano esse hospital se acabou desse jeito?
aquela fossa que o vereador Cláudio Mesquita está falando aqui, eu falei na gestão passada, várias vezes aqui, que o diretor do hospital era o senhor Tarcísio Alencar. Então, pessoal, as críticas, você precisa ter posição para criticar quando está na oposição e quando está na situação. Será que eu vou dizer que o hospital daquele ali está 100% para funcionar? Ele não está. Será que eu vou dizer que aquele matadouro está em condição de funcionar? Ele não está. Será que eu vou dizer as críticas que eu fiz a essa empresa do lixo? Eu passei 4 anos nessa casa aqui criticando a empresa Santorini. E hoje eu critico ela do mesmo jeito. Para isso, essa casa aqui, nós aprovamos aqui uma nota de repúdio, que ela não pode nem participar da licitação que houve agora. Ela não pode nem participar. Por quê? E a gente tinha a maioria aqui na Câmara, mas nós fizemos uma moção de repúdio para que ela já tinha sido criticada 5 anos na gestão anterior e mais 1 ano nessa gestão aqui. E esta casa se manifestou. Então, as críticas têm que ser feitas. Tem que ser feita por A ou por B. As críticas sempre existem aqui na Câmara, na Prefeitura, no trabalho de vocês. Quantos profissionais de vocês não existe aqui que lá no trabalho de vocês tem as maiores críticas, aquelas confusões do diretor querendo oprimir, alguém que não quer cumprir o seu horário, alguém que não quer determinar a sua tarefa toda. Então, isto é a maneira de democracia, pessoal, em todas as câmaras. Eu estou hoje aqui presidindo esta casa, ou que fosse eu, ou outro, mas tem que ter alguém. Não tem que ficar ao léu. No final deste ano, termina meu mandato. Eu estou aqui para dirigir os trabalhos, meu filho. Olha, nossos trabalhos foi a Câmara que mais abriu as portas para o povo, foi essa aqui. Nas gestões anteriores, ninguém viu aqui professor ter a palavra. Ninguém viu o presidente de associação ter a palavra. Ninguém viu o conselheiro tutelar ter a palavra. Então, nós abrimos as portas para o povo. Então, aqui funciona com democracia. Agora, ninguém pode mandar em voto de ninguém. Cada um tem a sua maneira, tem o seu motivo de votar a favor ou contra. Nós vimos aqui, olha, nós vimos aqui ser aprovado nesta casa aqui, que vocês fizeram uma manifestação e eu estava lá no meio. Um dos planos de carreira mais horrível que tinha, que obrigava o profissional a ir da sua casa trabalhar, ou a pé, ou de bicicleta, ou de moto, ou de qualquer jeito. E ele foi aprovado aqui. Por quê que ele foi aprovado? Será que não tem mais nem um dos vereadores daquela época aqui? Então, pessoal, nós temos que viver o passado, o presente e o futuro. Eu ouvi professores dizer que passado é passado. Nós só temos um futuro se nós olharmos o passado, pessoal. Então, a decisão é de vocês. A decisão é de vocês. Cabe a quem julgar os vereadores que estão aqui? Cabe a vocês. Então, eu quero aqui terminar minhas palavras. Quero agradecer aos senhores vereadores, quero agradecer a todos os professores, todos os profissionais que se encontram aqui, e quero convidar os senhores vereadores aqui. Só questão de ordem antes de encerrar a sessão, eu queria fazer um requerimento do envio de ofício à Secretaria de Obras para ver que em pé está a iluminação pública lá da Valentina, porque a Coelce falou que só precisa da autorização do prefeito para mais de 100 casas lá na Valentina ter essa iluminação pública. E também a máquina foi lá por perto da Valentina e não passou no caminho principal. Fez umas estradas lá particulares, mas não passou no caminho principal. E eu queria também fazer o requerimento para que a máquina fosse lá. E também a eleição do sindicato. Divulgar aqui que o Sindicato de Servidores Públicos Municipais de Ubajara vai ter eleição na próxima semana agora, viu? Só para comunicar.
Muito obrigado. Então, eu convido todos os senhores vereadores e os presentes para a próxima sessão, dia 28 desse mês. E dou essa sessão por encerrada.